A abstração é um conceito extremamente presente em linguagens de programação, que visa esconder detalhes complexos e utilizar conceitos mais gerais e genéricos para se programar. Pense numa abstração como um resumo. Quando você dirige um carro, você não se importa com o funcionamento do carro em si. Você não precisa saber disso para se mover do ponto A ao ponto B. Logo, toda essa complexidade é resumida a um volante, alguns pedais, alavancas e botões. Você ainda precisa saber para que cada um desses serve, mas não precisa entender exatamente o que cada um deles faz, mecanicamente e eletronicamente falando. Funções e objetos são duas formas de se criar abstrações no seu código, já que, ao programador, pouco importa a implementação detalhada e o corpo dessas funções. Tudo o que importa são seu nome, os parâmetros exigidos e o retorno da função. Ao utilizar muitos desses, a separação de responsabilidade se torna imensa, resultando em frameworks como o Spring, por exemplo, onde cada arquivo raramente chega a 100 linhas de código. A abstração também é utilizada para medir o nível de complexidade de uma linguagem de programação, que são classificadas em termos como baixo nível e alto nível. Os primeiros programadores, nos anos 40 a 50, escreviam código diretamente em números binários. Depois, linguagens de baixo nível, como o Assembly, surgiram nos anos 50 e 60, que surgiram para tornar a programação mais acessível. Mas ainda assim, a padronização era um problema. O Assembly, por exemplo, é completamente diferente a depender da máquina onde está sendo executado. Veja um exemplo. Este código é Assembly para o processador 6502, utilizado em videogames como o NES, ou Nintendinho para os brasileiros. Este é o Assembly para a arquitetura de processador x86-64, para processadores de 64 bits, como um Ryzen 5. Linguagens de alto nível, como Fortran, COBOL e C, e depois o Rust, surgiram posteriormente. Elas usam palavras em inglês para aproximar o código da linguagem humana, mas ainda permitem algum controle direto sobre a memória, utilizando ponteiros. Ou seja, para usá-las é recomendado um conhecimento em números e operações binárias. E por volta dos anos 90, linguagens de altíssimo nível começaram a surgir e crescer, como Python, Java, JavaScript, PHP, etc., que são tão mais próximas da linguagem humana que nem permitem controle direto sobre a memória. Isso é feito automaticamente. Assim, para aprender elas, você pode passar anos estudando, que o estudo sobre binários não passa de uma curiosidade para usuários avançados.